Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar, né, conversa aí sobre a BNCC, sobre o Plano Nacional de Educação. Vocês vão ver que a dinâmica das aulas e dos nossas conversas vão ser um pouco diferentes, porque eu sempre vou partir, né, da, da parte que é mais prática. Então, como é que, ó, as questões, eu vou discutir as questões a partir das teorias e vou complementando. Então, essa discussão das teorias, ela é bem rica e ela é bem importante para nós, então a gente vai partir por aí. Então, nesse primeiro momento, a gente trata sobre o Plano Nacional de Educação, sobre a BNCC e fala também sobre algumas questões que estão envolvendo ali a Constituição Federal, propriamente a LDB, e a gente vai trazendo, né, trazendo nessa explanação uma conversa muito mais teórica, mas partindo das questões, né, das questões objetivas. Para quem não me conhece, professora Lilian Toyota, né, atuo na educação há um pouquinho tempo, só tem 16 anos, ou algo parecido com isso, e atuo na formação de professores já há algum tempo, sou formada em letras, pedagogia, pós-graduação em língua portuguesa, psicopedagogia, mestre em letras, e assim vai, né, gente? Tudo a gente vai englobando. Então vamos lá, não vou me enrolar muito aqui, né? Eu já sou enrolada, e aí vamos lá. Então, olha só. Então, tá aqui, né, o nosso. Tá aqui, eu acredito que vocês estejam vendo meus slides. Só tá vendo o slide, agora vocês veem eu assim, meio cortadinha. Que é legal também, né, gente? O que vocês acham? Essa forma é legal, ou essa forma aqui também? É, não sei, tô em dúvida. Vamos ficar um pouquinho nessa e depois eu saio, tá bom? Vocês não ficarem muito enjoados da minha pessoa, vou deixando aqui. Ixi, gente, levantei. Como é que nesse negocinho levantou a mão sozinho, meu pai amado? Não sei como é que fez isso, não. Oxe, que loucura é essa? Vamos lá, então. Eu nem sei como é que ele faz um hold desse jeito. Oh, hand hold. E agora? Como é que será que eu baixo o hand hold? Vou tirar. É que pra vocês não aparece, né? É, só aparece pra mim. Olha que coisa louca. Eu tô sozinha, tô levantando a mão pra mim mesma. Nossa senhora, gente. Muito louco essa vida. Então, nesse primeiro momento, nesse módulo 1 aí, vamos falar um pouquinho da BNCC e do PNE, né? São os grandes marcos aí das discussões na educação. Então, conforme eu comentei, eu sempre vou pelas questões e a partir das questões a gente vai discutindo as teorias. Então tem lá. E a gente vai vendo coisas estranhas. O que é importante eu olhar sempre na prova? O que me é estranho? Não, isso aqui não está fazendo muito sentido, né? E aí eu vou afinando. Então, olha só. Na questão 1, lá da Prefeitura de Poá, você tem a seguinte: a educação é vista como a estratégia mais eficaz do combate à exclusão, pelo poder que o conhecimento e as habilidades desenvolvidas fornecem à pessoa na sua inserção e participação social. Boa, ok. Assim, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 214, cria o Plano Nacional de Educação Plano Nacional de Educação, tá, vamos entender. Consiste em um plano da União a quem cabe destinar todos os recursos para o desenvolvimento da educação. Todos os recursos. Que todos os recursos é muita coisa. Na letra B, tem duração de 10 anos, ok, e busca assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades.
Legal, gostei disso. Tem duração de 10 anos, tá coerente. Corresponde a um plano de governo por ter duração máxima de 2 períodos governamentais. Gente, se é o Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Educação, e eu já compreendo que é de 2014 a 2024, né, o Plano Nacional de Educação. Como é que durou? É plano governamental. Não é, né? Gente, muito louco. Se trata de um plano da Secretaria de Educação que orienta toda a rede de ensino estadual e municipal. Se é um plano nacional de educação, tem alguma coisa estranha. Assegura a alfabetização até os 8 anos de idade para todas as crianças. O que foi aqui que eu não sei, gente, eu não sei onde que assegura, desculpa. É que eu tô tentando saber da onde que apareceu uma mãozinha. Apareceu uma mãozinha assim pra mim. Falei, gente, eu tô levantando a mão pra mim mesma. Isso aqui é uma gravação. Assegura a alfabetização até os 8 anos de idade para todas as crianças, diminuindo assim o analfabetismo. Assegura a alfabetização até os 8 anos de idade para todas as crianças, diminuindo assim o analfabetismo. Estranho, 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 estranho. Por fim, alternativa correta, letra B. Tem duração de 10 anos e busca assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Comentário, né? Essa alternativa é correta por quê? Porque está alinhada diretamente ao artigo 214 da Constituição Federal, que define que o PNE tem vigência de 10 anos e tem como objetivo a articulação e desenvolvimento do ensino em todos os níveis e modalidades, com metas de inclusão, qualidade, acesso e financiamento. E aí, falando um pouquinho das alternativas incorretas, né? Então, a letra A está incorreta porque o PNE é nacional, mas não cabe apenas à União financiar a educação. Os estados, municípios e o Distrito Federal também têm responsabilidades conforme os artigos 211 e 212 da Constituição Federal. Na letra C, está errada por quê? O PNE não é um plano de governo de 4 anos, mas sim um plano de Estado com duração de 10 anos, transcendendo governos. Quer dizer, se a legislação ela é criada esse ano, ela vai reverberar por outros governos, né? Então, quando a gente fala da LDB, que é de 96, ela morreu, ai, todo mundo esqueceu a LDB. Não, né? Ela está aí. A letra D, o PNE é instituído por lei federal, elaborado com participação nacional e não é de uma secretaria específica. Fato, ele é nacional, né? Vem de baixo para cima, de cima quer dizer de cima para baixo. Apesar de o PNE ter metas de alfabetização, a meta específica do PNE de 2014 a 2024 é a alfabetização até o segundo ano, né? Tá aí, terceiro ano não, mas até o segundo ano do ensino fundamental, que geralmente acontece aos 7 anos. Além disso, o artigo 214 não cita essa faixa etária específica. Por quê? Porque desde quando entrou o sistema de 9 anos, né? Então, quem é mais antigo tem essa percepção. A gente tinha primeira série, segunda série, terceira série e assim vai, né? E aí virou o primeiro ano, segundo ano. Desde que foi implantado o sistema de 9 anos, o que que acontece? Normalmente, se tem um tempo para você sentir se as crianças estão maduras para ter alfabetização específica, tá? Na questão 2, que é da Prefeitura Municipal de Peruíbe. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 208, 3, prevê o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Tratando da inclusão escolar, Mantuan, 2013, defende o quê? Algumas palavras-chave, anotem aí em algum lugar que vocês estão, né, estudando e tal. Pra- Palavras, quando fala de inclusão, o que que eu preciso lembrar? Igualdade, o que que é igualdade? O que que é equidade?
e o que é identidade. São três palavras importantes, tá? Igualdade não é equidade. A gente vai acabar falando sobre isso na aula em relação à educação inclusiva. Então, tomem muito cuidado com esses três termos aí e como utilizados. E são termos chaves, chaves para entender e para utilizar em determinados momentos, né? Se eu fosse apostar, né, assim, falar assim, Lívia, se você for apostar numa quantidade de questões sobre inclusão, quantas você colocaria numa prova? No mínimo cinco, né? Numa prova com 50 questões ali. Mas por quê? Porque a inclusão tem sido um tema do nosso cotidiano, da nossa realidade. É dia a dia de escola, né? Então, muita atenção a esses termos. Então, na letra A, o direito à igualdade é a luta para igualar todos os educandos. Igualar todos os educandos tem alguma coisa estranha, né? O direito à diferença é alcançado na busca pelo sujeito universal. Gente, muito cuidado com esse termo sujeito universal. Sujeito universal é como se eu tenho um molde de pessoa e essa pessoa ela tem que ser igual ela tem que ser o mesmo molde. Então, não é nessa pegada. Muito cuidado com esse termo aí, sujeito universal. A pedagogia da inclusão deve acolher a diferença. Ok, tá? Acolher, você acolhe, né? O que você vai fazer depois aí é uma outra coisa, entretanto, você acolhe primeiro. A pedagogia da diferença estabiliza as identidades. Estabilizar quer dizer todo mundo é igual, porque vai todo mundo estável. Não. A diferença, como valor negativo, desestabiliza a inclusão. Então, se eu tenho a diferença, ela desestabiliza a inclusão. Que loucura é essa, né? E aí, vamos lá. Letra C. A pedagogia da inclusão deve acolher a diferença. Essa alternativa reflete com exatidão a proposta de Mantuan, que defende o quê? Que a inclusão não é apenas integrar o aluno com deficiência, mas reconhecer a diferença como parte da riqueza do ambiente escolar. Ela afirma ainda o quê? Que a pedagogia da inclusão deve valorizar e acolher as diferenças em vez de tentar padronizar os alunos. Então, não existe igualdade, importante, e não existe sujeito universal. Duas situações importantes, porque cada um é de uma forma. E a gente vai acabar vendo isso lá na nossa conversa sobre inclusão. A inclusão, ela vai além da própria inclusão de espectro autista, questão de deficiência física, e assim vai. Ela também é social. Então, as diferenças, elas são necessárias em sociedade, né? Isso é bem importante da gente observar. E aí, só um minuto para tal. Então, continuando aqui, né? Nossa, então, essa questão do e pensar na inclusão é bem isso. Peraí. Pensando nas alternativas aí. Então, por que que elas são erradas, né? Na letra A, a luta pela igualdade não significa tornar todos iguais, mas sim garantir equidade. É aí a palavra equidade, ou seja, dar a cada um o que precisa para ter acesso aos mesmos direitos. Esse é a, essa é a mote da equidade, né? A noção do sujeito universal nega as singularidades e não contempla as particularidades de cada aluno, que vai contra a ideia da inclusão. Mantuan entende a diferença como algo dinâmico, não estático, portanto, identidades são múltiplas, fluídas e não estabilizadas.
E o contrário do que é afirmado, né, na alternativa, que a diferença como valor negativo desestabiliza a inclusão, errado. Ao contrário, Mantuan ela afirma o quê? Que a diferença é um valor positivo e que deve ser acolhida e valorizada para que a inclusão aconteça. Então, quando a gente fala desses aspectos da inclusão, a gente tem que. É tudo muito novo, né, gente? A gente está falando aí, espectro autista, os estudos de espectro autista, eles começam ali com muito mais força, mais ou menos em 2016, 2017, e começa pela medicina. A medicina começa a trazer esses estudos. E aí você vem vindo. Então, quando a gente fala de transtornos, espectro autista, é, é tudo muito novo. E é diferente de quando eu falo assim, olha, eu, eu tenho uma criança com deficiência, necessidades especiais, é, visual, ou deficiente visual, né? Cada um pensa de uma forma, né? Lília, eu falo deficiente, eu falo necessidades especiais. Eu, Lília, prefiro trazer necessidades especiais. Entretanto, cada um trabalha de uma forma. Mas só para a gente entender isso como um todo. Não existe um padrão. Ah, o Todd, ele é assim, ele vai ser sempre assim. Não sei. Ah, aquele que tem TDAH, ele vai ser sempre assim. Nem sei. Ah, aquele que tem dislexia, vai ser sempre assim. Nem sempre. Então, tudo depende de como será, né? É difícil a gente ter falar, é esse, né? Não. E você acaba aprendendo com a diferença no dia a dia, né? E aí até a gente tem tratado tanto dessas questões de inclusão na sala de aula que e tudo vira medo, né? Porque você não sabe o que vai acontecer, como vai acontecer. E aí, quando a gente retoma essas teorias e olha para a prática, a gente fica tentando encaixar, né, a teoria na prática. E quando Mantoan ela faz esse estudo sobre a inclusão e ela fala do acolhimento, é porque eu não posso ter aversão, né? Aí sim, eu não posso ter aquela coisa dos excluídos, daqueles que não eram vistos, né? Aí sim. Entretanto, é uma, é uma premissa, né? O acolhimento inicial. Aí tem aqui uma questão da Prefeitura Municipal de Rio Claro, de 2012, né? O artigo 214 da Constituição Federal de 1988 versa sobre o Plano Nacional de Educação com duração de 10 anos, com o objetivo de. E aí vem um monte de coisa. É aquele tipo de questão que você fala assim, putz, eu vou ter que ler tudo isso. E aí, o que que é legal? É perceber se realmente é tudo. Então vamos entender o que eu estou falando? Erradicação do analfabetismo, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção de produto interno bruto, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, plura, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Tá, tem alguma coisa. Articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas estratégicas de implementação para assegurar a manutenção do desenvolvimento de ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Pô, tá ficando difícil, né, gente? Vocês estão junto comigo e estão entendendo que tá estranho, né? Universalização do atendimento escolar, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e a valorização do profissional de educação escolar.
é aquela para você falar assim, cadê o erro dessa merda? Desculpa, falei palavrão, não fui eu, foram vocês. Melhoria da qualidade de ensino, garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. Formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, atendimento gratuito em creches pré-escolas, às crianças de 0 a 6 anos de idade. E aí vocês falam assim, Lídia, tem tudo a ver. E agora? E agora que ele pede o artigo 214 em específico. Ele não está pedindo o plano nacional, ele está pedindo o artigo. E, acabei repetindo aqui, a resposta está na B. Articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos e metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades. Ele quer apenas o 214. Essa alternativa resume fielmente o caput do artigo 214. O foco é na articulação do sistema de educação e na definição de metas e estratégias para desenvolvimento do ensino no país, exatamente como está descrito no artigo. Tudo bem? Então, Lília, eu tenho que saber todos. É bom pegar a essência, né? Tem lá nosso material de estudo, e aí eu coloquei lá para vocês a essência dos artigos, tá? Perdão. Na letra A, por que que ela está errada? Embora traga elementos verdadeiros, como erradicação do analfabetismo e meta de aplicação de recursos públicos, também mistura outras ideias que pertencem ao princípio da educação, artigo 206, como o pluralismo de ideias. Na C, também traz novamente o artigo 206, com respeito à liberdade, tolerância e coexistência entre instituições públicas e privadas. Não é um foco do artigo 214. Na D, embora fale em melhoria da qualidade de ensino, educação obrigatória e gratuita, mistura os conceitos da 208 e da 206 e não expressa o objetivo central do artigo 214. Traz elementos do artigo 208, como educação especial, creche pré-escola e educação infantil. Não é um conteúdo da 214. Isso é pegada? Isso é pegada. Isso é tipo de questão pegada de concurso, porque provavelmente essa questão ela já está bem ali, quase no final da prova. A pessoa já está muito cansada de fazer lá várias leituras, tudo que ela está lendo está certo, entretanto, ela tem que pegar a essência da pergunta. A pergunta é que traz essência. E aí, eu tenho até a proposta desse curso aqui é mostrar múltiplas questões, como é que elas caem, como é que eu vou pegando as pegadinhas, né? Como é que eu vou observando determinados termos e vou eliminando, né? Quando é muito fácil, é muito tranquilo, taco bomba e tá tudo certo. Quando não tá, aí já é uma outra coisa, né? Então, essa questão que passou, ela é bem desse tipo, é uma questão que é para cansar o candidato e ele falar, é isso aqui. E não é, né? Porque tá ali bem objetivo, é o do artigo tal da legislação. E precisa tomar muito cuidado com esse tipo de questão, né? Percebeu que começou a ler ali, puxa, para mim parece tudo igual, essa é uma questão para você pular. Por quê? Porque essa é que vai te derrubar, essa que vai te colocar em diferença. E esse tipo de questão, ela elimina cerca aí de 40% dos candidatos que são do concurso, tá? A questão 4, que é da Municipal de Rio Claro também,
Traz lá. Segundo a Constituição Federal de 88, a educação básica no Brasil é obrigatória e gratuita dos. Obrigatória e gratuita a partir de qual idade? 6 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que ela não tiver acesso na idade própria. 6 não, 4, tá? 4 anos. O resto tá tudo certinho. B, 6 aos 15 não, até os 17. De 6 aos 15, já eliminei, né, gente? Já fiz a leitura e já eliminei. Dos 6 aos 15, sendo facultativa dos 3 aos 5 anos de idade? Não. 4 aos 17 anos de idade, mas não gratuita aqueles que não tiveram acesso a ela na idade própria. Ao contrário, gratuita aqueles que tiveram, que não tiveram acesso a ela. Assegurada, ó, né? Cuidado aí, Pena, mas é, é obrigatória assegurada, tá na lei assegurada, né? De 4 a 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos aquela que não tiver acesso na idade própria. Letra E, feliz e contente. Correto, a alternativa correta é a E. A Constituição Federal de 88 determina o quê? Que a educação básica é obrigatória e gratuita para as crianças de 4 a 17 anos. E assegura que quem não teve acesso na idade apropriada também terá direito à educação gratuita. E aí, o comentário sobre o artigo 208, ele fala o quê? A educação é básica, é obrigatória e gratuita para todos os cidadãos na faixa etária de 4 a 17 anos. A obrigatoriedade inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Além disso, se alguém não teve acesso à educação na faixa etária prevista, a educação deve ser garantida gratuitamente, mesmo para quem ficou fora do sistema de ensino na idade correta. Então, o que é importante eu observar? Primeiro, essa questão, né, de olhar ali e falar assim, poxa, já vou eliminando. É isso que eu ganho tempo nas provas. Então, quando eu pego provas muito longas, eu já mato ali, puxa, eu lembro disso aqui, vou matando, né, e já vou respondendo, para poder ir caminhando nas outras que são mais difíceis efetivamente, tá? Acabei explicando, acabei colocando aqui a explicação, os slides vão ficar disponíveis para vocês vão poder fazer consulta, mas a alternativa correta é a E. Na questão 5 da Prefeitura Municipal do Rio Claro, de 2012, fala o quê? Que o artigo 208 da Constituição Federal, de 1988, prescreve que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, dentre outros. Essa questão aqui é aquela questão que ela merece atenção, né? Então, muita atenção. Porque tem a afirmação um, 2 e 3, tem algumas provas que tem 1, 2, 3, 4. Então, a gente vai começar a ver essas questões e ver como é que elas são articuladas ali, para a gente entender o melhor caminho a tomar. Então, na primeira, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, exclusivamente na rede regular de ensino. Primeiro ponto. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, exclusivamente, palavrinha aí, cuidado com esse tipo de palavra, exclusivamente. 2. Educação infantil em creche pré-escola, as crianças até 6 anos de idade. E aí, o que vocês acham? Eu acho que as crianças não chegam na educação infantil até os 6 anos de idade. Acho que 6 anos de idade já está em outra faixa de idade, faixa de outro segmento, outra modalidade, né? Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Está correto o quê? O artigo 208 estabelece as responsabilidades do Estado com a educação, incluindo a garantia de uma educação de qualidade e o acesso a todos os cidadãos em diferentes situações.
Ele descreve diversas formas de atendimento educacional, incluindo aqueles voltados para a pessoa com deficiência e educação infantil e o apoio a alunos por meio de programas suplementares. Então, analisando as informações, né? A um, ela está errada por quê? O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência não é exclusivamente na rede regular de ensino. A Constituição permite que esse atendimento seja feito tanto na rede regular quanto em instituições especiais, se necessário para garantir a acessibilidade e o suporte adequado a cada aluno. A ideia é que o aluno com deficiência tenha acesso ao ensino regular, mas também que seja garantido suporte especializado se necessário. Então, outros órgãos precisam estar de apoio a essa criança com necessidades especiais. Na 2, educação infantil em creche pré-escola, né, tal, tal, tal. A Constituição garante a educação infantil até os 5 anos de idade, incluindo a creche e a pré-escola. Ou seja, a educação infantil é garantida até os 5 anos, não até os 6 anos. A educação obrigatória começa aos 6 anos com o ensino fundamental. Ao contrário, né, já veio a legislação mudando. A educação obrigatória ela começa com os 4 anos, tá? E a 3 é a correta. A Constituição garante que, em todas as etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, o Estado deve proporcionar programas suplementares como material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde, para garantir a permanência e o acesso à educação, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade. Então, apenas a letra C, né, a afirmativa 3 é a correta. E aí eu vou entrar no conteúdo específico, na teoria. Eu vou parar esse vídeo. Esse vídeo ele vai ficar gratuito, né? É uma forma ali de vai ficar livre, né? Então, o próximo que é o conteúdo mais específico e o aprofundamento, ele vai ficar conteúdo fechado, que é para aqueles que estão dentro ali do plano ali, né, dentro do curso, nessa imersão. Lembrando que a gente vai ter, né, vai ter um encontro aí, então tem mentorias toda semana, a gente sempre vai fazer uma vez na semana para conversar sobre banco de questões que está disponível para quem está fazendo curso, sobre alguma coisa que bateu a dúvida, então é nessa pegada. Se quem tem interesse, eu quero participar da mentoria, eu queria ter acesso a esse conteúdo específico dessa disciplina, desse conteúdo, né, dessa matéria, desse tema. E tem no link da descrição, tem um formulário aí em que vocês podem ter acesso a esse material, né? E aí a gente vai conversando. Então, vou parar o vídeo e a gente vai se ver daqui a pouquinho na parte 2.